À medida que os ventos da guerra varriam as vastas paisagens da Rússia, milhões de soldados, tanto da Alemanha quanto da União Soviética, enfrentavam as duras realidades da frente oriental. Nesse cenário, ocorreram batalhas monumentais, cada confronto escrevendo seu capítulo na narrativa da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Kursk, em julho de 1943, destaca-se e atrai historiadores e entusiastas. Amplamente considerada a maior batalha de tanques da história, esse confronto monumental entre as forças alemãs e soviéticas é frequentemente retratado como o evento decisivo que incapacitou permanentemente as forças Panzer alemãs. Os combates em Prokhorovka, em 12 de julho, são frequentemente lembrados como confronto feroz, com relatos indicando que cerca de 1.200 a 2.000 tanques se envolveram em combates corpo a corpo, levando à destruição de até 1.200 veículos. Muitos consideram a Batalha de Kursk como um ponto de virada crucial na guerra na frente oriental. No caos da guerra, as narrativas muitas vezes se entrelaçam com os fios da propaganda, e Prokhorovka não é exceção. Venha explorar conosco as complexidades de Prokhorovka, diferenciando fatos de ficção e questionando antigas crenças sobre esse momento crucial na história militar. A batalha teve um confronto direto entre cerca de 800 tanques do 5º Exército de Tanques da Guarda Soviética e 700 do 2º Corpo Panzer SS alemão. Dividia-se em três: Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich e Totenkopf. Relatos anteriores geralmente dependiam bastante das memórias do general Pavel Rotmestrov, comandante do importante 5º Exército de Tanques da Guarda Soviética em Prokhorovka. Desde o fim da Guerra Fria, historiadores com acesso aos arquivos soviéticos e alemães realizaram pesquisas extensas sobre os registros das unidades envolvidas. Agora é amplamente reconhecido que os números anteriormente relatados, especialmente sobre Prokhorovka, foram bastante exagerados. Reconhece-se também que Prokhorovka talvez não tenha sido a maior batalha de tanques como se pensava. Neste episódio, tentamos dar uma breve visão geral dos resultados dessa pesquisa. Em 2011, 3 histórias detalhadas e bem pesquisadas sobre a Batalha de Kursk foram lançadas. Os números citados aqui vêm dos 3 livros A Batalha dos Tanques, de Lloyd Clark, Sangue, Aço e Mito, de George M. Knipe, assim como Demolindo o Mito, de Valery Zamulin. Os autores argumentam que a batalha de tanques decisiva na pequena vila de Prokhorovka, situada ao sul de Kursk, foi relatada de forma imprecisa e mal interpretada. Consequentemente, uma série de mitos surgiu em torno desse evento. A nova pesquisa destaca Martin Kaidin, o autor de Os Tigres Estão Queimando, como particularmente influente na perpetuação dos mitos que se desenvolveram em torno de Prokhorovka. Eles indicam que Kaidin aceitou quase sem questionar o relato distorcido e tendencioso da batalha feito por Rotmistrov. O 5º Exército de Tanques da Guarda Soviética de Rotmistrov teve grandes perdas em Prokhorovka. Os pesquisadores argumentam que autores posteriores rotineiramente e de forma imprecisa adotaram essa perspectiva da batalha. Uma postura que serviu tanto aos objetivos da propaganda soviética, quanto ofereceu aos alemães uma justificativa para sua eventual derrota na frente oriental. Com base em Rotmistrov, Kaidin indicou o momento exato do encontro entre as duas forças de tanques. 850 blindados do lado dos russos e 700 em uso pelos alemães, incluindo mais de 100 dos poderosos tanques pesados, Tiger. Como veremos, esses números estão bastante equivocados. Obter números exatos pode ser difícil, pois registros nem sempre distinguem claramente entre o total de tanques disponíveis e os operacionais em um dia específico.
Além disso, os números diários podem não estar documentados em todos os registros, e o potencial para erro humano complica ainda mais a precisão desses dados. Os desafios para determinar números precisos para Prokhorovka são agravados pela discordância histórica sobre a real extensão da batalha. Alguns relatos se concentram apenas no conflito entre o 2º Corpo Panzer SS alemão e parte do 5º Exército de Tanques da Guarda soviético. Outros incluem o 3º Corpo Panzer adjacente e as forças restantes do 5º Exército de Tanques da Guarda. A análise de NIP conclui que as 3 divisões SS iniciaram o dia 12 de julho com 232 tanques, bem menos que os 700 mencionados antes. Ao longo do dia, Leibstandarte perdeu 17 tanques, Das Reich ganhou 8 e Totenkopf perdeu 45. Tanto NIP quanto Zamulin concordam. Apenas Leibstandarte estava presente em e ao redor da colina 2522, que agora é o local de um memorial de guerra soviético, no local do famoso confronto de tanques. Aplicando a definição mais conservadora, esses pesquisadores determinaram que o número total de tanques envolvidos em Prokhorovka foi de aproximadamente 910, sendo 294 alemães e 616 soviéticos. Incluindo unidades vizinhas, o número sobe para 429 tanques alemães e 870 soviéticos, totalizando 1.299 veículos. Kitan então afirmou que 100 Tigres e um número menor de Panteras participaram de Prokhorovka. NIP contesta essa afirmação citando registros do 2º Corpo Panzer SS, que indicam que o corpo tinha apenas um tanque Tiger operacional na manhã de 12 de julho, nenhum tanque Panther foi enviado, pois quase todos estavam sob comando da Grossdeutschland, a oeste, assim como nenhum Ferdinand com canhão de 88 mm. Zamulin sugere que o 2º Corpo Panzer SS poderia ter até 20 tanques Tiger. Ele não informa quantos estavam operacionais ou se algum estava em Prokhorovka. A conclusão de Clark está alinhada com a perspectiva de Zamulin, afirmando que os soviéticos superestimaram enormemente o número de tanques Tiger dos alemães, de acordo com Clark. Naquele momento, toda a 2ª SS tinha apenas 15 tanques Tiger operacionais, com apenas 4 atribuídos a Leibstandarte Adolf Hitler. É importante ressaltar que todas as 3 fontes concordam que a Luftwaffe Heer não possuía nenhum tanque Panther. Já em 9 de julho, Moscou emitiu um relatório notável da frente de Kursk, intitulado Os Tigers estão queimando, um título posteriormente adotado por Kaiden para seu livro. Essa escolha de palavras estava errada naquela data, e é claramente falsa ao citar o confronto de Prokhorovka em 12 de julho. No máximo, havia poucos tanques Tiger presentes. Clark observa que esses relatos exagerados mostram o impacto do Tiger na imaginação soviética. As memórias do general Pavel Rotmistrov relatam que, como comandante do 5º Exército de Tanques da Guarda na batalha, cerca de 700 a 800 tanques lutaram de cada lado. Com os alemães tendo mais de 400 baixas. Por sua autoridade, o relato de Rotmistrov consolidou ainda mais esses números no registro histórico. Pesquisas recentes revisaram substancialmente os números de tanques perdidos, reduzindo significativamente as estimativas iniciais. De acordo com os registros soviéticos, o 5º Exército de Tanques da Guarda perdeu 359 tanques e canhões de assalto no dia 12, dos quais 207 eram irrecuperáveis. Já os registros alemães indicam que o 2º e o 3º Corpo Panzer SS somam 193 veículos, sendo só 20 totalmente perdidos. No entanto, o desafio de comparar esses números diretamente surge devido às diferentes definições de perda entre os registros soviéticos e alemães. Determinar as perdas humanas apresenta desafios semelhantes. O 5º Exército de Tanques da Guarda registrou 2.240 mortos e 1.157 desaparecidos entre 12 e 16 de julho.
No mesmo período, o segundo corpo Panzer SS teve 503 mortos e 57 desaparecidos. Kaiden também diz que, na manhã de 12 de julho, os tanques estavam fechados dos dois lados. Ele sugeriu que o calor do dia causou desconforto para as tripulações dos tanques de ambos os lados, que estavam fechadas dentro de seus tanques. Porém, isso se aplica mais às forças soviéticas, pois seus tanques T-34 e T-70 não tinham cúpula de observação para o comandante. Além disso, a abertura de observação do T-34, responsável por mais da metade dos tanques soviéticos nesse contexto, era pequena e limitava a visão do campo de batalha. O comandante do T-34 também era o artilheiro, precisando ficar abaixo ao disparar o canhão de 76 mm. Já os tanques alemães tinham mais tripulantes, dando ao comandante mais flexibilidade para observar o campo de batalha da torre. Essa diferença na disposição da tripulação está entre vários fatores que contribuíram para o desempenho superior dos tanques alemães em menor número em Prokhorovka. Um ponto que escapou a Kaiden e a muitos autores posteriores sobre a Batalha de Kursk que afirmaram incorretamente que as perdas de tanques alemães superaram as dos soviéticos. Os números inflacionados podem ser atribuídos à propaganda soviética. Cientes das perdas substanciais sofridas durante os combates, os soviéticos, apesar de manterem os números exatos em sigilo, procuraram garantir que a população percebesse essas baixas como justificadas. Exagerar o tamanho das forças alemãs e suas perdas servia a esse propósito, contribuindo para os esforços de elevação do moral. O exagero tinha certa base na realidade. Por exemplo, se 3 tanques soviéticos disparassem contra um único veículo alemão, os relatórios aos comandantes poderiam indicar que 3 tanques alemães foram destruídos. Determinar os detalhes precisos levaria tempo, mas, nesse meio tempo, os números inflados serviam como uma propaganda mais eficaz. Na Guerra Fria, historiadores ocidentais sem acesso aos arquivos soviéticos dependiam de números exagerados como fonte principal. Apesar de mais acessíveis, os arquivos alemães não foram totalmente usados. Essa situação só evoluiu após o fim da Guerra Fria. No entanto, obter dados confiáveis sobre efetivos e perdas continua sendo um desafio, levando a discrepâncias significativas entre os historiadores na determinação dos números precisos. Zamulin conclui que a exageração das perdas de blindados alemães por autores soviéticos de memórias e historiadores militares está ligada ao desejo de destacar os sucessos das forças soviéticas. E, ao fazer isso, justificar as perdas significativas do seu próprio lado. O general Nikolai Vatutin liderava a frente de Voronezh soviética e comandava as forças soviéticas no sul da Batalha de Kursk, incluindo as tropas envolvidas no confronto de Prokhorovka. Vatutin percebeu rapidamente, poucas horas após os combates em Prokhorovka, que as capacidades de combate de vários corpos de tanques recém-despachados foram severamente reduzidas, enquanto o inimigo manteve quase todas as posições anteriores. Relatar uma realidade tão dura a Stalin era desafiador, pois transmitir a verdade era difícil e mentir também perigoso. Assim, apareceram percentuais de perdas menores e a ideia de 2 dias de combate, ocultando as reais 8 a 10 horas de luta. Apesar das grandes perdas de tanques e pessoal pelos soviéticos, Kursk foi uma derrota significativa para os alemães, marcando um ponto de virada do qual a Wehrmacht nunca se recuperou completamente. Outra afirmação de Haydn é que nunca antes houve uma investida de blindados em uma escala tão vasta e até hoje isso nunca foi repetido. Considerando os parâmetros geográficos e temporais das batalhas, é notável que muito mais tanques estiveram envolvidos em combates na Ucrânia em 1941 e possivelmente até na Normandia em 1944 do que em Prokhorovka.
Agora é amplamente reconhecido que as batalhas de tanques em Brody e Dubno, entre 26 e 29 de julho de 1941, superaram Kursk em intensidade e escala do combate blindado. O confronto em Brody e Dubno foi parte importante das batalhas de fronteira no início da invasão alemã à União Soviética. Essa batalha envolveu aproximadamente 3.500 tanques soviéticos e 750 tanques alemães, resultando em uma derrota substancial para os soviéticos. Eles sofreram a perda de centenas de tanques e milhares de soldados. No começo de julho, a maioria das unidades dessa batalha tinha menos de 10% de seus tanques originais